Olá, crianças! Tô de volta para darmos continuidade à nossa aula de padrões geométricos em sequências de figura. Isso mesmo! E agora chegou um momento bem legal, o momento da gente medir o nosso conhecimento, ou melhor, de exercitar tudo aquilo que nós aprendemos, ver se nós aprendemos direitinho e até rever e tirar algumas dúvidas, né? E nós vamos começar com as nossas atividades. E a primeira atividade, eu quero te convidar a olhar agora na telinha para a gente fazer juntos. Vamos lá comigo? Hora da nossa atividade. A primeira atividade, observe a sequência abaixo. Dê uma olhada nessa sequência aí. Observaram? Lembrem-se que não tem aí na imagem nenhuma numeração. O que nós vamos fazer? Observe aí o primeiro termo, observaram? Qual é o meu primeiro termo dessa atividade? Eu tenho aí um losango, né? Um quadrilátero. Temos aí um retângulo. Temos aí essa imagem vermelha, que é o triângulo, e temos essa outra amarela, né? Um triângulo em cima do outro, que eu não estou me recordando agora o nome dessa imagem. Mas temos ela aí. E aí, finaliza nessa imagem amarelinha, né? Um triângulo aí em cima do outro. E observe aí. A sequência, esse é o meu primeiro termo, depois se repete novamente, né? O azul, o meu losango, né? Eu tenho aí o meu retângulo, o meu triângulo amarelinho, o vermelhinho e essa imagem amarelinha. E aí repete de novo. E aí para no losango, qual vai ser a próxima imagem que eu vou ter que acrescentar? Muito bem, é o retângulo. E a próxima? Isso mesmo, nós temos aí o triângulo vermelho e a nossa imagem amarelinha. Olha só. E aí nós vamos dar continuidade, repetindo os mesmos elementos. Observe. Tá vendo que nós estamos repetindo os mesmos elementos? Então, nós vamos dar continuidade, novamente, repetindo os mesmos elementos. Observaram? Agora que nós fizemos o desenho, qual será o 15º elemento desta sequência? Então, nós vamos precisar contar, você vai contar aí. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu já descobri. E você conseguiu localizar? Olha aí na telinha, pega na telinha, vai contando aí. Contou tudinho. Tenho certeza que você achou. Eu contei de 1 em 1, né, para ficar mais fácil, porque senão a gente poderia ordenar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, você pode estar fazendo essa contagem aí na sua casa. Certinho? Encontrou? Então, vamos conferir qual é? Muito bem, acertou. Quem disse que era o triângulo vermelho? Isso aí. E agora nós vamos fazer outra atividade, mas nós vamos fazer aqui comigo. Olha só, né? Vem aqui comigo. Descubra, né? Você vai fazer aqui, descubra o padrão de cada sequência e complete. Nós temos aqui 3 sequências diferentes, né? Nós temos a sequência A, nós temos a sequência B e nós temos a sequência C. Certinho? Nós temos essas 3 sequências. Então, a primeira coisa que nós devemos analisar para que nós possamos resolver essa sequência, os elementos do primeiro termo. Vamos observar. Eu tenho aqui uma estrela, eu tenho um círculo, eu tenho um pentágono, um triângulo. E aqui eu percebo que já vai se repetir, certinho? Vai se repetir com a estrela. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho o meu primeiro termo, né? Eu tenho aqui o meu primeiro termo. Então, se eu tenho uma estrela, tá aqui a estrelinha, qual vai ser o meu próximo termo? Já sabem qual é? Eu vou ter aqui, ó, eu vou repetir essa imagem. Qual é essa imagem?
Um círculo, professora. Então, eu vou acrescentar o meu círculo. Observe direitinho. Observaram? E seguindo essa sequência, qual é o meu outro elemento que vem desse meu termo? Eu tenho um pentágono, professora. Então, eu vou ter que acrescentar essa imagem. Tem que ser a mesma imagem. Observe. Olha só como está ficando. Observaram? Como está ficando? E qual é o próximo elemento? Ah, professora, é o triângulo. O triângulo, né? Observaram? Então, eu vou acrescentar o triângulo, né? Então, eu tenho que estar observando o triângulo. E aí, depois, eu fiz mais um termo, perceberam? Aqui eu tenho mais um termo completo, ó. E se eu fosse, né, se eu for dar continuidade, né, porque tem mais uma imagem para mim acrescentar, qual vai ser a próxima imagem? Eu teria que recomeçar, né, mas só tenho uma única opção, colocar mais uma estrelinha. E aí eu poderia repetir tudo novamente, certinho? Agora nós vamos para B, né? Observe, aqui eu tenho, ó, um termo, né? Veja que o quadrado ele está se repetindo, né? Então, eu posso dizer que eu encontrei o meu primeiro termo, certinho? E aqui eu vou dar continuidade com as repetições, né? Formando mais um termo. Olha só, depois do quadrado, vem um hexágono, né? Um hexágono tem 6 lados, certinho? Então, eu vou colocar aqui o meu hexágono. Observem. Observaram? E dando continuidade, qual vai ser a próxima imagem? Muito bem, o meu losango. Olha só. Então, vou colocar aqui o meu losango. Observem a imagem. Qual vai ser? Eu fechei mais um termo. Olha só. Viram bem o que é o termo? O que são os elementos e o que é o padrão. O padrão que eu estou seguindo é um quadrado, um hexágono e um losango. Então, para eu começar, eu vou ter que colocar um quadrado. Cestinho. Qual é a minha próxima imagem? Um hexágono, né? Eu vou colocar ele aqui. E minha próxima imagem, né? Um losango. E observe que aqui eu consegui fechar mais um termo. Observaram? Então, eu segui um padrão de sequência, né? Agora, professora, como nós vamos fazer essa última? Para eu fazer essa última, eu tenho que ser bem mais esperta, né? Eu vou ter que analisar, eu vou ter que imaginar que não tem nada. Mas antes do círculo vem o quadrado, professor, eu estou vendo ali. Então, significa que aqui vai ser o quê? Um quadrado, isso mesmo. Então, eu já sei que aqui vai ter um quadrado. Observem. E aqui no final, professora, tem um triângulo. Então, provavelmente, depois da estrela, vai ser o triângulo, né? E aqui eu encontro um termo, né? E aqui eu sigo, provavelmente, qual que está faltando? A estrela, né? E aqui eu finalizo a minha sequência completa. Certinho? Essa foi uma atividade. Agora nós vamos fazer outra. Vocês entenderam direitinho? Observaram aqui? Nós temos um termo. Aliás, desculpa, até aqui. Né? Tudo isso um termo. E depois nós vemos um outro termo, né?
aqui certinho. Vamos fazer a próxima. Observe aqui comigo, né? Gabriel quer chegar ao seu brinquedo favorito. Para ajudá-lo, você deve completar os elementos com as figuras que faltam. Atenção! Em cada parte de cores são as figuras é diferente, né? Então, aqui, o verde eu tenho uma sequência e no azul eu tenho uma outra sequência. Então, ele está me dando essas informações. Aqui eu tenho um tipo de imagem e aqui eu tenho outro. Então, aqui eu tenho que analisar. Bem, depois do triângulo vem o quadrado e depois vem o losango. O que eu posso concluir? Que o losango deve começar, né? Porque eu tenho que colocar mais 4 elementos. Então, se o losango vier primeiro, eu vou colocar mais um elemento. Observaram aqui? Né? Eu tenho um losango. Qual vai ser o próximo depois do losango? Provavelmente, né? Eu tenho aqui, na minha imagem, né? Eu vou ter aqui um triângulo, né? Deixa eu tentar colocar do jeito que tá aí. O meu triângulo. Olha só. Quando a gente finaliza, a gente compreende. Qual que vem depois do meu triângulo? Um retângulo. Um retângulo, né? Observaram? E certamente eu tenho aqui o meu primeiro termo. Qual vai ser o próximo? O meu losango, porque aí vai se repetindo, ó. O triângulo e o retângulo. Observe o primeiro termo. Esse aqui é o meu primeiro termo. É a regra que eu utilizei para fazer os demais. Aí aqui, ó, já vem a repetição dele, ó. Observaram? Aí quando a gente faz isso, a gente compreende melhor. E aqui estaria começando novamente. Mas lembra que a informação me diz que para descobrir quais são as figuras é diferente? Então, agora, observe quais são as figuras. Observaram? Nessas figuras nós temos, né, 3 imagens, certinho? Então, nós vamos ter que utilizar essas 3 imagens também. Provavelmente, aqui está finalizando. Então, eu vou ter que imaginar que eu vou ter que colocar 4 também. Eu posso, então, concluir que eu tenho que seguir o mesmo raciocínio, certinho? Então, vai vir o quê? A estrela. Muito bem. E depois da estrela, qual vai ser meu próximo número? Se são 3, então, provavelmente, eu vou ter acho que é aqui. Um pentágono, né? E depois do pentágono, eu venho com o círculo. Então, eu tenho 3 imagens, certinho? E depois a estrela. Observe aqui o meu segundo termo e formado por repetições, certinho? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós vamos finalizar por aqui e nós vamos, né, te agradecer por você ter ficado conosco até o final e eu te vejo com um novo assunto, com uma nova aula ou dando continuidade a essa. Te vejo na próxima aula, certinho? Fica com Deus.